Quantas vezes você sentiu que se perdeu em alguém? Quantas vezes, para não incomodar, para não decepcionar ou por simples costume, acabou sacrificando partes fundamentais de si mesmo só para se encaixar, só para ser amado ou não ficar sozinho? Esta é uma ferida aberta em muitos de nós. Escolher a si mesmo, acima de tudo, é egoísmo ou um ato profundo de autoconsciência? Durante anos, talvez toda a sua vida, você aprendeu a se trair em pequenas doses, a sorrir quando queria chorar, a calar quando algo dentro de você gritava, a ficar quando sua alma implorava para você partir. Você fez isso porque pensou ser o correto, porque foi assim que te ensinaram a sobreviver. Aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, se transforma em destino. Escolher a si mesmo também significa abraçar as suas sombras, deixar de ter medo da sua verdade. Significa olhar para dentro, mesmo quando o que você vê não é perfeito. Você está disposto a fazer isso por si mesmo? A triste realidade é que vivemos toda uma vida em que nos programamos para agradar, para obedecer, mas não para ser. Quando você finalmente se prioriza, há rupturas, há despedidas, há pessoas que não mais se encaixam nas suas relações. Mas também haverá paz, espaço, vida, ar renovado, porque finalmente você percebe que passou a vida toda mendigando fora, o que só poderia se dar dentro. O processo de tornar-se você mesmo, que Jung chama de individuação, aquilo que vibra no centro mais profundo de seu ser. E sim, vai doer, porque crescer dói. É remover raízes que estavam há anos te envenenando, mas depois se sentirá livre, leve, íntegro, sem ter mais que sustentar personagens que não te representam. Não carregará mais bagagens emocionais que não são suas. Muitas vezes vivemos evitando a rejeição, o que muitas vezes acabamos por nos rejeitar. E esta é uma das maiores crueldades consigo mesmo. Ser amado pelos outros enquanto você se abandona. A alma sofre quando é impedida de alcançar seu destino. Mas qual é o seu destino se você mal se conhece? Se você continua dormindo em uma vida que não escolheu, em um trabalho que não gosta, em uma relação onde já não está. Se você não despertar agora, quando fará? O conhecimento sem ação é só entretenimento, mas a reflexão acompanhada de coragem, isso sim, transforma vidas. O que acontece quando você se prioriza? Você não mais se mutila emocionalmente para se encaixar. Já não aceita o que te destrói. Você aprende a dizer não, a estabelecer limites, a respeitar sua individualidade. E tudo isso não o torna egoísta, te torna alguém desperto. Se priorizar, se escolher, é passar a não viver mais no automático, é responder através da consciência, do auto-amor, da liberdade. É passar a ser autêntico no mundo que premia o falso. Não é apenas uma decisão emocional. Você está respondendo a um chamado ancestral da alma. Escolher a si mesmo é curar-se, resgatando a vida que odiou por medo, por sentimento de culpa ou por lealdades invisíveis. Nossa sombra é aquela parte oculta da nossa personalidade, aquilo que reprimimos, que negamos ser, mas também o que somos e não aceitamos. Quando você se escolhe, também escolhe olhar sua sombra. Você não pode se amar de verdade se ama apenas aquilo que gosta de si mesmo.
Escolher a si mesmo também implica se livrar da necessidade de aprovação. Desde criança, fomos ensinados a sermos amados apenas se cumprirmos certos padrões. Mas viver em função do olhar alheio te condena à insatisfação constante. De que adianta agradar a todos se você não suporta quando está sozinho? Segundo Jung, a neurose é muitas vezes o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. E este sentido não está fora, está dentro de você. Uma forma de começar a se escolher, se priorizar, é detectar suas máscaras, o que Jung chama de persona, o personagem social que todos usamos para interagir com o mundo. Não é ruim ter uma máscara, o perigoso é você esquecer que a está usando. Vamos fazer um exercício. Escreva todos os papéis que você desempenha: filho, parceiro, profissão, amigo. Depois, escreva qual deles parece mais distante da sua essência, qual te esgota mais emocionalmente. Esta é uma pista de por onde começar a se reencontrar. O processo de individuação, segundo Jung, é o caminho para a integração de todos os aspectos do ser: consciente, inconsciente, luz e sombra. Escolher a si mesmo é escolher ser real, é parar de fugir de suas feridas e começar a se responsabilizar por elas. E isso exige coragem, porque há experiências, lembranças em você que você ainda não sabe como olhar sem chorar. Quando você se escolhe, se prioriza, sua linguagem muda. Você deixa de se questionar o que esperam de mim e começa a se perguntar o que eu preciso de mim. Você começa a se ouvir mais, se notar mais, deixar de reagir e começar a responder, a dar espaço às suas intuições. Segundo Jung, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma fonte de sabedoria profunda. Escolher a si mesmo é também aprender a confiar nessa sabedoria que emana de dentro de seu interior, que não precisa de lógica, mas que sempre sabe o que faz. Muitas vezes, nossas respostas emocionais exageradas são projeções de algo mais profundo. Se você não consegue estabelecer limites, não é porque é fraco, é porque aprendeu a sobreviver agradando. Escolher a si mesmo também implica revisar os seus vínculos. Nem todos que te rodeiam te amam de verdade. Alguns amam o que você dá, proporciona, o que você representa, o que você resolve, mas nem todos amam quem você realmente é. Quando você se escolhe, se prioriza, você se torna incômodo para aqueles que se beneficiavam com o seu autoabandono, mas também atrai aqueles que também reconhecem sua autenticidade. Muitos evitam esse caminho do autoconhecimento porque dói. Mas a dor não é inimiga, a dor é mensageira, é o alarme de algo que pede atenção. O encontro consigo mesmo é o maior ato de coragem. Quando você escolhe sentir em vez de evitar, dá o primeiro passo para a sua integração. E sabe o que acontece depois? Você deixa de ter medo da tristeza, porque já não a vê como um castigo, mas como uma bússola emocional. Às vezes acreditamos que nos conhecemos, mas mal apenas aprendemos a funcionar. Jung advertia que muitas pessoas chegam à velhice sem nunca terem se encontrado consigo mesmas. Tiveram uma carreira, uma família, uma vida aparentemente normal, mas não sabem quem são.
Escolher a si mesmo é interromper este destino. É decidir que você não vai mais viver uma vida emprestada. É parar de atuar como coadjuvante em uma peça que você não escreveu. A consciência nem sempre desperta como um raio de luz. Muitas vezes chega com um sentimento de perda, com uma ruptura, uma crise. E aí, entre os escombros, aparece a oportunidade de se reconstruir a partir de outro lugar. Te convido a fazer um exercício. Todas as noites, antes de dormir, pergunte a si mesmo: em que momento deste dia eu me traí? Não faça isso para se culpar. A culpa nos coloca numa posição de passividade. Faça isso para tomar consciência. Amanhã não vou me calar quando algo me incomodar. Amanhã falarei a partir da minha verdade. Escolher a si mesmo também implica em enfrentar o sentimento de culpa. Aquela culpa que aparece quando você faz algo por si e não pelos outros. Mas essa culpa não é real. É apenas um sinal de que você está cruzando um limite que antes nunca se permitiu cruzar. Jung dizia que os complexos não desaparecem, mas podemos deixar de agir a partir deles. Muitos desses nossos atos são motivados por complexos não resolvidos, por feridas não conscientes. Quando você decide se priorizar, seu mundo muda, algumas vezes de forma violenta. O falso se quebra e você sente que está ruindo, mas na verdade não está se quebrando, está se descobrindo, se desfazendo de camadas que nunca te pertenceram, está voltando para casa. Jung diria que esse processo, embora doloroso, é sagrado. As relações se tornam espelhos, pessoas que te mostram o que você ama e o que ainda não curou. Então, quando você se escolher, verá que não precisa que os outros mudem, porque você terá mudado. Você terá aprendido a olhar diferente, a interpretar de outra forma, a escolher conscientemente. Que parte de mim eu tenho abandonado em silêncio? Talvez sua criatividade, sua alegria, sua capacidade de descansar, sua autenticidade. Jung dizia que a solidão não vem de você não ter pessoas ao seu redor, mas de não poder comunicar as coisas que são importantes para você. Pare de se abandonar. Aprenda a se expressar, a se manifestar, a se posicionar. Você vai se perder muitas vezes nesse caminho, vai hesitar, mas cada vez que voltar, o fará com mais clareza. Jung nos ensinou que o desenvolvimento psicológico é uma espiral, não é uma linha reta. Frequentemente você retorna ao mesmo ponto, mas com outro olhar, outra consciência. Então, não se castigue se falhar. Seu inconsciente é uma mina de ouro. Tudo que não expressamos, nós o encenamos. Tudo que não curamos se repete. Escolher a si mesmo também é começar a explorar, a cavar aí, olhar seus sonhos, suas reações, seus bloqueios. Tudo tem um significado, tudo está falando com você. Você só precisa aprender a ouvir. A transformação não acontece de uma hora para outra, mas começa com uma escolha: dizer sim a si mesmo, aceitar-se, não de forma artificial, mas das entranhas.
Quando você escolhe viver a partir de sua essência, algo extraordinário acontece. Você começa a caminhar com uma sensação de direção que antes não existia. Jung entendia isso como um processo de individuação, mas não se trata apenas de uma evolução psicológica, é uma experiência profunda e espiritual. É como se ao finalmente decidir-se ser você, o universo começasse a se mover com você, não a seu favor, no sentido superficial, mas alinhado com o que sua alma realmente precisa para se expandir. E nesse caminho, tudo que não é verdadeiro começa a ruir. As estruturas mentais que antes sustentavam seu eu condicionado já não têm força. Você começa a olhar com lupa as ideias herdadas, as crenças que nunca questionou e os comportamentos que adotou apenas por medo de ser amado. Freud dizia que o reprimido sempre retorna, disfarçado, oculto, mas presente. Isso nos força a nos encararmos de frente, a parar de culpar o exterior por tudo. Jung insistia que a jornada para si mesmo não é olhar para fora, mas mergulhar nas profundezas do inconsciente, até encontrar os símbolos e as imagens que estão moldando silenciosamente nossas decisões. Quem te ensinou que você não mereceria amor sem expectativas? Quando foi que você assumiu que precisava ser forte o tempo todo? Essas ideias não nasceram em você, foram plantadas, mas agora você pode arrancá-las. A psicologia profunda de Jung não busca encaixar o indivíduo em uma sociedade doente, busca curar o indivíduo para que ele seja autêntico, mesmo que isso represente desafiar o estabelecido. Jung nunca tentará te moldar, tentará te despertar. Ele sabe que a alma tem sua própria linguagem, suas próprias estações, que curar não é linear, que o caos é parte de uma ordem superior e que o que hoje dói, amanhã floresce. Você para de buscar validação nos lugares errados. Você já não precisa de uma infinidade de pessoas te aprovando se você mesmo se sustenta com firmeza. O psiquiatra Alfred Adler dizia que o sentimento de inferioridade é uma raiz comum de muitos transtornos. Jung concordaria. Se você não se escolhe, você se submete ao julgamento dos outros e vive através dos olhos alheios. É como viver em uma prisão invisível, devorada por likes, aprovação social e sorrisos falsos. Esse tipo de vida é exaustivo, exige que cada dia você se vista com uma máscara diferente, dependendo do ambiente. Jung chamou isso de o jogo da persona. Ser quem os outros esperam e não como realmente é. Mas não há tristeza maior do que estar rodeado de pessoas e se sentir completamente sozinho. Essa é a consequência de não se escolher. Você se cerca de pessoas que não conhecem sua verdade, porque você mesmo a enterrou para ser aceito. Por isso, quando você toma a decisão de se priorizar, a primeira coisa que aparece é o silêncio. E muitas vezes, a solidão. Mas esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para que finalmente você ouça sua voz interior. Jung dizia que todo o processo de transformação começa com uma retirada do mundo exterior. É um retorno ao útero da alma, onde finalmente você pode nascer como você mesmo.
Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de O Homem em Busca de Sentido, disse que a última liberdade do ser humano é escolher sua atitude diante das circunstâncias, e isso é o que você faz quando se escolhe. Você já não reage a partir da ferida, mas escolhe responder a partir da sua verdade. Você já não é escravo dos estímulos externos, é dono de seu centro. E a partir desse centro, você escolhe diferente. Você já não faz coisas para preencher vazios. Não entra em relações por carência de estar sozinho. Não trabalha para provar seu valor. Você faz tudo a partir de um lugar mais profundo, mais autêntico, mais íntegro, porque a vida deixa de parecer uma atuação e começa a se parecer com você. Muitas pessoas acreditam que se escolher é egoísmo, mas o verdadeiro egoísmo é viver toda uma vida fingindo. O verdadeiro egoísmo é deixar que seu parceiro, seus pais ou seus chefes decidam por você, só para não incomodar. Escolher a si mesmo é o ato mais generoso que você pode fazer por si e pelos outros, porque só quando você está bem consigo mesmo, você pode dar a partir do amor, não da carência. Jung falava muito do arquétipo do herói interior, aquele que todos carregamos dentro, mas que poucos despertam. Esse herói não é o que vence todas as batalhas, mas o que se atreve a olhar suas feridas, a curar seu passado e a escrever sua própria história. Você tem esse herói dentro de você. Este momento da sua vida pode ser o chamado que te tira da caverna. Os sonhos, segundo Jung, são mensagens do seu inconsciente que nos mostram o que precisamos ver. O que você tem sonhado ultimamente? Que emoções se repetem? Que símbolos aparecem uma e outra vez? Faça um diário de sonhos, anote-os todas as manhãs e pergunte-se qual parte de mim está falando comigo. Muitas vezes, essa é a voz da alma dizendo: escolha-me. Quando você se escolhe, também se permite falhar. Permite-se ser imperfeito, porque você já não está mais buscando ser impecável, está buscando ser real. Freud dizia que muitas neuroses nascem da tentativa de manter uma moralidade rígida, de se negar a sentir ou pensar o que não é correto. Jung entendia que a saúde psíquica vem de integrar, não de negar. Sentir raiva não te faz mal, sentir medo não te faz fraco, sentir tristeza não te faz quebrado, te faz humano. Te proponho mais um exercício. Escreva uma lista de emoções que você aprendeu a reprimir. Quais você considera inaceitáveis? Que emoções você associa à fraqueza? De onde você aprendeu isso? O que aconteceria se você se permitisse sentir isso sem se julgar? Ao fazer esse exercício, você abre a porta para a sua humanidade e, nesse espaço, sua autenticidade floresce. O mundo atual tem fome de pessoas autênticas, mas premia aquelas que se camuflam. Jung dizia que a alma adoece quando é impedida de expressar sua totalidade. Talvez por isso você tenha se sentido vazio, ansioso ou desconectado. Não porque te falta algo fora, mas porque você se abandonou por dentro. Escolha-se, não amanhã, hoje, agora. Escolher-se não é uma meta, é uma prática diária. É se perguntar todas as manhãs o que eu preciso hoje para estar bem comigo mesmo. Se dê permissão para dizer: não, não quero, hoje me cuido, hoje não me esforço para agradar, porque cada vez que você se prioriza, sua alma respira. O psicólogo Fritz Perls, criador da terapia Gestalt, dizia: eu sou eu e você é você.
Se nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada a fazer. Este é o espírito do amor consciente. Quando você se escolhe, não precisa manipular ninguém para que fique. Você já não mendiga amor, você o atrai a partir da integridade. Não se castigue pelas escolhas que fez no seu passado e que hoje considera erradas. Você fazia o melhor que podia com os recursos que tinha. Agora você tem novos recursos e pode escolher diferente. A vida te colocará à prova, pessoas querendo que você volte ao seu velho eu, situações que te desafiarão, mas se você permanecer fiel a si mesmo, notará que tudo que sai é porque já não vibra, não tem sintonia com a sua nova versão. Jung dizia que o inconsciente conspira para nos levar à totalidade, mesmo que isso signifique perder algumas coisas no caminho. Quando você está triste, com medo, é quando você mais precisa de si mesmo. Seja sua melhor companhia. Escolher a si mesmo também implica abandonar a ilusão de perfeição, essa expectativa silenciosa que nos corrói por dentro. Nossa alma não está interessada em que você seja perfeito, mas que seja íntegro. A integridade tem a ver com aceitar suas luzes e suas sombras, seus sucessos e seus fracassos, sua força e sua vulnerabilidade. Quando você faz as pazes com sua humanidade, para de se castigar por não se achar suficiente. E aí começa o verdadeiro amor próprio. A autoestima não se constrói com frases motivacionais, nem com rituais vazios. Ela se constrói quando você age de forma coerente com seus valores, quando você se dá o que precisa, mesmo que para isso você perca afetos. Quando você decide que sua saúde mental vale mais do que seu desejo de ser aprovado. A alma sofre quando é forçada a viver uma vida que não lhe pertence. Escolher a si mesmo é curar essa fratura. Muitos acreditam que se amar é se olhar no espelho e repetir afirmações. Mas Jung nos ensinou que o amor verdadeiro começa quando você para de se sabotar, quando para de se trair em silêncio, quando para de entrar em lugares onde sabe que sua alma se apaga. Amar-se não é se enfeitar, é se cuidar com ações concretas, mesmo que ninguém mais veja ou celebre. Do ponto de vista junguiano, todo sintoma é uma mensagem da alma. A ansiedade, a tristeza crônica, o vazio existencial não são erros de fábrica, são códigos que indicam que você está desalinhado com a sua essência. Se você tem se sentido perdido, sem rumo, sem sentido, não ignore, escute, porque esse mal-estar é a voz de sua alma dizendo: é hora de voltar para você. O medo de estar sozinho é uma das razões mais comuns pelas quais não nos escolhemos. Preferimos más companhias a enfrentar o vazio. Mas esse medo não é da solidão real, é do encontro consigo mesmo. Jung advertia que muitas vezes evitamos a introspecção porque intuímos inconscientemente que ali encontraremos partes de nós mesmos que evitamos por anos. Mas ao cruzar esse limiar, você encontra algo imenso: liberdade. Se sua infância ficou marcada pelo abandono, críticas ou exigências excessivas, é muito provável que hoje te custe muito se priorizar. Porque sua programação emocional te diz que você precisa conquistar o amor. Escolher a si mesmo, nesse caso, será um ato heróico, porque estará desafiando as crenças mais profundas do seu sistema interior.
Mas cada vez que você escolhe sua paz, em vez de seguir seu padrão, você está reescrevendo sua história. O ego, na visão de Jung, não é algo que devamos eliminar, mas integrar. É necessário ter um eu que nos permita funcionar. Mas, quando esse ego está inflado ou fraturado, nos tornamos escravos da imagem que projetamos. Escolher a si mesmo também é permitir que seu ego amadureça, que ele não precise de validação constante, que não tenha que se provar ou se defender o tempo todo. Um ego saudável pode se retirar sem necessidade de provar nada. Você já sentiu que sua alma se apagava em certos lugares, com certas pessoas, em certos trabalhos? Essa é a sua bússola interior falando. O psíquico não é o fenômeno do corpo, mas uma realidade viva. Suas emoções, seus sonhos, suas intuições são parte dessa realidade. Escolher a si mesmo é começar a confiar nas suas sensações, mesmo quando você não pode explicá-las racionalmente. A espiritualidade, para Jung, não era uma crença externa, mas uma experiência interior. Escolher a si mesmo é, também, reconectar-se com o transcendente dentro de você. Não com dogmas ou rituais automáticos, mas com essa parte sua que sabe, que sente, que intui, que transcende. Quando você se escolhe, essa parte desperta e começa a te guiar a partir de um lugar mais profundo, que é a mente lógica. Viktor Frankl, em sua obra sobre o sentido, nos diz que mesmo no meio do sofrimento, o ser humano pode encontrar propósito. E esse propósito nasce muitas vezes da dor. Quando você escolhe curar em vez de repetir, quando escolhe confrontar em vez de escapar, você está dando sentido à sua história. Está transformando as suas feridas em ferramentas de mudança. O amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da escolha. Quando você não se escolhe, você se une a partir da carência e depois exige que o outro preencha seus vazios. Mas, quando você se escolhe, pode olhar o outro sem mendigar, sem manipular, sem depender. Pode amar com liberdade. Jung dizia que o amor que não transforma não é amor, é apenas uma posse disfarçada. Nesse processo de autoescolha, é normal sentir resistência interior, porque seu velho eu não quer morrer, quer continuar operando através dos automatismos, dos costumes, da zona segura, mas a segurança nunca foi sinônimo de plenitude. O mais vital para a alma é o crescimento, não a estabilidade. Se algo na sua vida te estagna, por mais confortável que seja, está te murchando. Quando você se escolhe, você para de se mentir. Já não justifica o injustificável, já não dá mais chance ao que te destrói. Você começa a ser brutalmente honesto consigo mesmo e, embora no começo doa, essa honestidade te liberta, porque finalmente você para de fingir ser alguém que não é. Mas você não nasceu para viver uma vida mediana. Você nasceu para ser você e isso já é extraordinário. Em suas relações, quando você se escolhe, aprende a dizer o que pensa sem medo de ser abandonado, porque entende que quem vai embora, porque você foi autêntico, ali não era seu lugar. Você aprende a amar a partir da verdade, não da necessidade. E isso muda radicalmente a sua maneira de se vincular. Você também descobre que muitas das suas metas vinham de lugares que não eram seus.
de expectativas sociais, de pressões familiares, de feridas não curadas. Escolher a si mesmo também é revisar seus sonhos e se perguntar: isso realmente me pertence ou estou correndo uma corrida que nunca quis? É aí que você começa a redirecionar sua energia para o que realmente importa. Os sintomas físicos, muitas vezes, são os efeitos da alma. Dores crônicas, fadiga persistente, insônia podem ser expressões do corpo dizendo: chega de viver no automático. Escolher a si mesmo é também ouvir seu corpo, cuidá-lo, respeitá-lo, porque seu corpo não mente. É um reflexo de como você vive por dentro. Quando você se escolhe, começa a viver com propósito, não porque tudo está claro, mas porque finalmente você está alinhado. Você já não faz por fazer, já não vive para sobreviver. Está criando, escolhendo, habitando sua vida com consciência, e isso se nota, se sente, se contagia. Você percebe que seus erros passados não te definem. Jung afirmava que o erro é uma condição necessária para o desenvolvimento. Então, pare de se castigar. Cada erro foi parte do caminho, mas hoje, com mais consciência, você pode caminhar diferente, não mais a partir da culpa, mas da escolha. Há uma beleza imensa em alguém que se escolhe. Nota-se no olhar, na forma de caminhar, na maneira como estabelece limites sem medo, como se retira sem rancor. Porque quem se escolhe não vive a partir da reação, vive a partir da paz, da autenticidade, do amor próprio real. E essa autenticidade não precisa ser barulhenta, não precisa gritar, só precisa ser constante, ser coerente, ser honesta. Cada vez que você escolhe sua paz, está semeando algo sagrado, está dando forma a uma vida que parece um lar. Quando finalmente você se escolhe, um dos primeiros presentes que recebe é a paz de não ter que fingir mais. Jung dizia que a alma não suporta por muito tempo uma máscara que não lhe pertence. Essa paz interior que começa a florescer não vem do mundo externo, mas da decisão mais corajosa: parar de se trair. Você já não precisa mais sorrir por obrigação, já não precisa dizer sim quando dentro de você tudo grita não. Pela primeira vez em anos, sua alma e suas ações se alinham. Um dos conceitos mais transformadores de Jung é o do processo de individuação. E é aqui que este título ganha vida, porque escolher a si mesmo é iniciar esse processo. É atravessar o caos, a desordem, as contradições internas, até encontrar a unidade dentro de você. É permitir que seu self, essa totalidade inconsciente que te habita, comece a se manifestar com força. E quando isso acontece, a vida já não se parece uma obrigação, parece uma expressão. Você escolhe quem sim, quem não. Escolhe o que fica e o que vai. Escolhe como gasta sua energia e não faz isso a partir do rancor, faz a partir da clareza. Quem não enfrenta sua sombra fica escravizado por ela. Por isso, quando você se escolhe, escolhe olhar com honestidade o que antes evitava, suas feridas, seus medos, suas contradições. Não para se destruir, mas para se completar, para integrar o que você foi, o que é e o que ainda pode vir a ser. Escolher a si mesmo também significa mudar de linguagem. A verdadeira maturidade emocional aparece quando você pode estar sozinho consigo mesmo, sem sentir que está incompleto.
Isso só acontece quando você se escolhe, quando aprende a viver na companhia do seu próprio ser, sem se sentir desconfortável no seu silêncio. Ao transformar sua relação consigo mesmo, tudo ao seu redor começa a se mover. Seus vínculos já não se sustentam no medo nem nos costumes, mas na ressonância autêntica. Jung explicou que, quando o inconsciente se harmoniza com o consciente, a vida começa a fluir com um propósito real. Você para de correr atrás do que não é para você. Começa a atrair o que vibra com a sua nova frequência. A alma precisa de direção, não qualquer direção, mas uma que surja de dentro. Quando você se escolhe, para de viver uma vida aleatória. Começa a ter norte, começa a tomar decisões que não te esvaziam, começa a reconhecer a diferença entre o prazer momentâneo e o bem-estar real. Você se torna alguém difícil de manipular, difícil de quebrar, porque agora você já não negocia a sua liberdade. Escolher-se não é uma moda, não é uma tendência das redes sociais, é uma transformação radical que muda a sua forma de respirar, de olhar, de estar presente e, o mais importante, muda a sua forma de se amar. Jung escreveu que nada tem maior influência psicológica no ambiente de uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Escolher a si mesmo, então, não é apenas um presente para você, é uma herança emocional limpa para aqueles que virão depois. Muitas pessoas passarão por essa vida sem nunca entender o que significa ser elas mesmas. Nunca ousarão ir além do personagem. Quando você decide se escolher, dá o primeiro passo para a maturidade emocional. Não se trata de ser perfeito, mas de parar de fugir. E a maioria das pessoas fogem de si mesmas a vida toda, enchem-se de atividades, distrações, vínculos, desculpas, mas ao final do dia sentem um vazio. Escolher a si mesmo é sentar com esse vazio e perguntar: o que você precisa de mim? Erich Fromm, um dos psicanalistas mais lúcidos do século XX, escreveu que o amor maduro é aquele que inclui o amor próprio. Mas também alertou que a sociedade confundiu o amor com dependência. Por isso, tantos se perdem nos outros, porque pensam que amar é renunciar a si mesmos. Amar é se escolher para poder escolher o outro a partir da liberdade. Quando entende isso, você para de mendigar afeto, porque compreende que seu valor não é negociável. Abraham Maslow, em sua famosa teoria da autorrealização, explicou que quando as necessidades básicas estão supridas, o ser humano começa a buscar significado. O primeiro significado que aparece é o de ser autêntico. É como se algo na alma dissesse: já não quero sobreviver, quero me expressar. E essa expressão genuína só é possível quando você para de atuar como uma cópia. O medo da rejeição é um dos principais obstáculos para se escolher. Jung sabia disso, falava como a neurose muitas vezes nasce do conflito entre a personalidade autêntica e a necessidade de adaptação. Quantas vezes você disse o que não pensa só para manter a paz? Quantas vezes tolerou o intolerável para não estar sozinho? Isso também é autoabandono. E cada um destes atos te afasta de você mesmo.
Mas todas as vezes que você diz a sua verdade, dá um passo em direção ao ser centro. Karen Horney, uma psicanalista brilhante, sustentou que uma das grandes causas da ansiedade neurótica é a autoalienação. Viver desconectado do que realmente sentimos, desejamos e precisamos, e em vez disso, agir para cumprir as expectativas dos outros. Quando você se escolhe, está interrompendo esse padrão, está dizendo: já não vivo para preencher vazios alheios, vivo para ser. E esse ato não só cura a ansiedade, também abre as portas para uma existência com propósito. Autocompaixão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Kristin Neff, psicóloga contemporânea e referência no tema, diz que muitas pessoas falham ao tentar mudar, porque o fazem a partir da culpa, não do amor. Carl Rogers, criador da terapia centrada na pessoa, dizia que a aceitação incondicional é o primeiro passo para uma mudança real. Se não podes olhar para a sua tristeza sem fugir, jamais a curarás. Se não podes ver a tua raiva sem julgamento, jamais a integrarás. Viktor Frankl ensinou que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. O trauma, segundo Jung, não desaparece por ignorarmos. Pelo contrário, o que não expressamos, repetimos. Isso explica o motivo por que tantas pessoas repetem os mesmos padrões ao escolher com quem se relacionar afetivamente. Relações de trabalho estão sempre presas num ciclo inconsciente. Quer mudar sua vida? Comece aceitando-se como você é. A partir daí, qualquer transformação é possível. Quando você se escolhe, começa a ser honesto com suas emoções. Já não as maquia, já não as disfarça.